Oi gente, então vamos para o vídeo 3. Quem não assistiu o vídeo 1 e 2, sugiro que vá lá assistir, porque é muito importante para fazer sentido tudo isso aqui. Para você que tem filho, ou que tem alunos, ou que você for um professor de apoio, como dar um apoio melhor para essas crianças se desenvolverem. Então, quem não viu o vídeo 1 e 2, se você está no YouTube, os links estão na descrição do vídeo. Se você estiver no Instagram, está lá na bio, tá bom? Então, vamos falar rapidinho aqui da minha filha. Na verdade, meu filho, ele teve o diagnóstico primeiro. A Gabriela Neuber, que ela é minha sócia na comunidade Obá, que faz parte da Oruém Neurociência e Comportamento. Ela me mostrando, que eu precisava me atentar ao Henrique. A escola já tinha me chamado ali para me mostrar alguns problemas. O Henrique estava batendo em alguns colegas e por motivos assim, não queria que esses meninos colocassem a mão no brinquedo que ele estava naquele momento. E era uma coisa muito simples, porque ele gostava de jogar boliche, por exemplo, e na hora de montar as garrafas, os meninos colocavam correndo para jogar a bolinha. Ele queria colocar as garrafas numa distância bem certinha uma da outra, sempre com a marca para frente, nunca de lado, essa coisa bem metódica que é típica do autista, principalmente do autista que está buscando se regular naquele momento. E quando as crianças punham a mão e fazia diferente, ele ficava nervoso. E quando fazia isso muitas vezes, principalmente naquele barulho que é a escola, ele acabava batendo em algumas crianças. E aí ficava muito mal, porque depois que ele batia nas crianças e as viam chorando, ele ficava com remorso e acabava chorando junto e virava aquela bagunça toda. E a escola começou a me chamar, me mostrando isso e falou assim: olha, pisando em ovos, você podia procurar um psicólogo, de repente ele vai te ajudar muito com isso. Eles já estavam começando a perceber a possibilidade do Henrique ser um autista. Eu não tinha percebido. E a Gabriela me falou: olha, eu queria muito te indicar uma profissional que eu conheci aí em Uberlândia, confio muito nela, e nesse momento aí que você está passando com seu filho, é muito importante que o psicólogo ou a psicóloga seja especialista no que eu estou imaginando. Ela não me falou o que era e me indicou a Michele, que é uma profissional aqui de Uberlândia. Depois eu comecei a conviver com outros profissionais muito bons, inclusive a minha esposa se tornou uma grande, na prática, especialista nisso aí. Mas até então eu não sabia do que se tratava, e aí veio o diagnóstico do meu filho, Na verdade, veio primeiro a possibilidade, que a psicóloga estava trazendo para mim, meio que com receio, me preparando ali. E nesse momento a Gabriela fez uma chamada para mim, perguntando se eu tinha entendido aquilo. Eu falei: eu acho que sim, Tá com suspeita de autismo, tal. Ela: pois é, então vou te contar uma história. E começou a mostrar algumas situações em família que, sim, o Henrique ia chegar ali no diagnóstico de autismo. Mas eu não precisava me preocupar, me falou uma série de coisas ali. Foi uma videochamada, ela morava em Belém do Pará, e eu estava naquela hora fazendo sushi, preparando sushi. E essa conversa foi ganhando corpo e foi tomando rumo. De repente, nessas comparações, ela tinha colocado a minha filha mais velha. Falando que a Luísa também precisava, com a mesma profissional, buscar esse diagnóstico que poderia ser, para que ela entrasse em investigação também. Ok, tá tudo bem. Uau, é muita informação, Com certeza eu já estaria ali, a partir dali, um bom momento, bem reflexivo, meus dois filhos. E foi seguindo, dizendo para mim: olha, vamos ver quem mais tem essa característica na família. Aí passou para o meu pai. E tudo que ela falava era muito, com muita propriedade, Caramba, meu pai. Sim, e aí do meu pai passou para o meu avô, totalmente sistemático, que é uma outra característica diferente do meu pai, mas mais forte ainda os sinais no meu avô. Aí tinha a minha tia-avó, caramba, E terminou aonde? Terminou em mim, porque já existia ali uma forte identificação, de acordo com a maravilhosa explanação da Gabriela, me mostrando tudo isso. E aí ela falou: você entendeu?
né? Vou dar um exemplo só seu agora, e começou a trazer a minha infância, como que eu ficava mais sozinho, criando coisas, não me importava de ficar sozinho, as questões sensoriais fortíssimas em mim, né? E ela já tinha feito essa leitura em mim, e eu não, lógico, e caramba! Ali, para mim, nasceu a minha primeira consciência autista. Eu tive, da minha filha teve também o diagnóstico, né, do autismo, passando por todo o processo, eu também. Mas ali, naquele momento, eu tive a consciência de que eu era, e minha vida mudou completamente. Primeiro, eu entrei numa incubadora, né, fiquei dentro de uma caixinha, pensando, lembrando da minha vida, falando, caramba, tudo agora faz sentido. Qualquer lembrança que eu tinha sobre o meu passado, né, eu associava com essas informações, parava um pouquinho para pensar e falava, cara, todas as minhas inadequações tinham uma explicação. E o mais interessante, né, uma quantidade de pessoas que são iguais a mim por aí, né, e que eu posso conviver com elas e ser muito feliz com isso. Saber que sim, eu não era, nunca tive, de fato, o retardamento mental. Eu poderia ter, porque o autismo ele pode vir com déficit na cognição, como ele pode vir também com superdotação, né? Tudo bem, mas não é o autismo, é o autismo com alguma coisa, né? E no meu caso, toda essa minha dificuldade era derivada da minha condição, e hoje eu sabia. Comecei ali a me empoderar. Eu comecei a parar de mascarar. Mascaramento é algo muito chato. A gente vai crescendo, se tornando adolescente, se tornando adulto, aprendendo a lidar com aquelas manias das pessoas típicas, né? No intuito de tentar fazer parte daquilo, se socializar, porque o ser humano busca a socialização. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Então a gente busca a socialização. E aí, como a gente está totalmente inadequado com uma sala de aula, com os grupos de meninos que estão brincando na rua, pelo menos na minha época tinha muito menino brincando na rua, né? Meu filho tem essa grandíssima vantagem de ir para a rua brincar, porque a gente mora num condomínio, mas quem não pode morar em condomínio, né? Então fica muito no celular. E a gente chega ali para brincar, a gente é o diferente. E começou a fazer sentido algumas coisas, né? Dos meus amigos que eram mais próximos de mim, caramba, eles tinham as mesmas características. Por isso que a gente estava mais junto, mais colado. Um se tornou o suporte do outro, e isso para mim hoje faz sentido, na época não fazia. Hoje eu entendo que o autista não precisa ter numa sala de aula mais do que um amigo. Às vezes é bom que não tenha, né? E é bom que o professor entenda isso para que não fique tentando colocar aquela criança misturada demais, enfiando amigos nele, porque não é legal. O suporte daquela criança é uma só outra criança. Tanto que quando essa outra criança que é suporte falta naquele dia, o autista fica o tempo todo dando trabalho na sala de aula. Minha garganta continua ruim. Nesse caso, o professor ou a professora ainda não conseguiu vínculo suficiente com ele para ser esse suporte, né? Então, na ausência daquele coleguinha que faltou naquele dia, ele vai ali se desregular, entrar em crise. Mas ter essa consciência é muito importante, até mesmo para não tirar a criança autista de perto dessa outra que é suporte dela, porque ele vai se desregular, ele vai perder a segurança. Olha a consciência autista na cabeça, não só do autista, mas dos professores, dos pais, entendeu? Tá fazendo sentido para você? E se tiver, eu acho que tá valendo a pena acompanhar esse vídeo aqui, eu fico muito feliz com isso. Para a gente levar para outras pessoas, para outros autistas, a condição das quais eu não tive, né? Não ter que matar um leão por dia numa sala de aula, que é muito ruim. Viver de forma desregulada, porque se inflama o corpo todo, a gente acaba ficando doente, né? Então, não se desregular significa ter condição de aprender e se desenvolver. Eu falei sobre ressignificação e estava falando sobre máscara, né? O autista, ele começa então a mascarar, a imitar as pessoas não autistas para ele fazer parte, para ele ficar em sociedade. Só que isso incomoda. Então eu vou trazer a minha pessoa de novo aqui, né? O que acontecia?
eu ficava ali imitando os meus colegas de sala, rindo, falando alto. É característico do autista não falar alto, é característico do autista não ficar rindo, né? Ele fica mais, né, com aquela expressão parecida com Drupi, lembra daquele personagem, né? Eu estou tão feliz, mas não sorri. Essa característica é normal, e o autista que entende isso e fica dessa forma, olha, eu não preciso sorrir só para agradar neurotípico, né? Isso é empoderamento do autista. Eu sou assim, essa minha característica eu não vou mudar. Eu também não vou botar meus filhos para adestramento humano, para treinamento humano, para que eles aprendam a olhar nos olhos, porque isso é muito desagradável para a maioria dos autistas, não para todos. Eu não vou botar meus filhos em treinamento para que eles aprendam a sorrir forçado, esse mascaramento, né, que eu estou falando, porque tem que ser adequado. Vamos adequar essa criança, vamos fazer a inclusão, né? E começa a adestrar a criança para ela ser uma criança não autista. Isso não existe. Inclusão é respeitar a condição dela, né? E se ela tem uma condição de não ficar rindo à toa, respeite, ela é assim, ok? Né? Então, se eu entendo que não é bom para os meus filhos, porque eu sou autista e eu sei o que eu estou falando, né? Que ele pode sim não sorrir o tempo todo, que ele pode sim ficar mais tempo calado, que sim, ele pode não olhar nos olhos, ele pode sim uma série de coisas, eu estou dando condição do meu filho ser feliz. E aí eu vou avisar para a escola que, olha, ele é assim, ele tem essa condição. E aí a escola vai se adequar, ela precisa se adequar. A escola que não se adequa, ela pode sofrer algumas consequências, né? Inclusive o professor Weber e advogado especialista em neurodivergência dá muito suporte em relação a isso, né? A escola que não se adequa à condição dos neurodivergentes, porque não é fazer autista ser não autista que é o caminho, ok? Porque uma criança, quando ela pode ser o que ela é por essência, ela não se desregula. Uma criança que não se desregula facilmente, ela vai ter a sua condição de aprendizagem muito maior do que aquela que está sendo adestrada para ser uma pessoa que ela não é. Uma criança que tem a sua condição autista respeitada, ela está na sua condição plena de desenvolvimento. Enquanto aquela que está sendo adestrada para agir como não autista, está sofrendo com cargas horárias pesadas e carregando a mochilinha dela de traumas. Eu falei no vídeo 1 sobre traumas. Não dá para falar de autismo sem falar de traumas. Uma pessoa que carrega, que se torna adulto, com uma bagagem muito pesada de trauma, ele não é um adulto feliz. Ele não é um adulto em sua plenitude. Ele não é um adulto realizado. Ele é uma pessoa, no máximo, medíocre. Por isso que a gente fala no nossa comunidade OBA, que tem os 2 pés cravados nas neurociências, que nós somos contra adestramento humano. Se uma criança precisar de algum método específico para... Se ela for um autista que não fala de forma alguma, ela precisa falar alguma coisa. Aí isso é bom para ela. Tem uma série de coisas importantes como motora. Se dentro de um ambiente que é propício para o autista, a gente perceber que ela precisa de alguma coisa que dependa de um outro profissional, certo, não somos contra nada disso. Mas antes de ficar enfiando a criança para treinamentos humanos com um monte de gente, torturando e carregando ela de traumas, mude o ambiente dela. Faça com que ela se sinta bem no ambiente, porque aí você vai saber exatamente o que ela precisa para treinamento. Entendeu? Porque uma criança desregulada, ela vai precisar de tudo. E você vai colocar ela em quantos profissionais? 10? 15? Você tem dinheiro para isso? Ela tem condição psicológica para isso? A energia que vai nisso, a criança não tem tempo nem de ser criança, porque ela fica o tempo todo em terapia. E a mãe que está o tempo todo colada com essas crianças também exausta. Não justifica gastar esse tempo, gastar esse dinheiro e passar por essa tortura.
Mude o ambiente da criança antes de qualquer coisa. E é isso que eu estou mostrando aqui. Isso faz toda a diferença. A comunidade Oba faz parte da Oruen Neurociência e Comportamento. Nós estamos falando algo que nós estudamos, que nós estamos antenados com tudo que vem aqui, ó, saindo do forno. Por quem? Por pesquisadores e cientistas autistas. Entende a diferença? E isso vem de algumas fontes principais, principalmente na Inglaterra, na Europa. A Inglaterra se desmembrou da Europa, né? Na Inglaterra e também na Austrália. E vem se disseminando. Mas ela vem se disseminando, infelizmente, da linha do Equador para cima. Então nós estamos trazendo isso aqui para a América Latina de forma pioneira. E é bom que você veja isso, para que você não gaste nem tempo e nem dinheiro, nem energia em um monte de treinamentos desnecessários, tá bom? Mude o ambiente, aí você vai ter consciência do que a criança realmente precisa. Fez sentido? Então vamos aqui, eu vou abrir uma telinha no computador aqui para falar sobre isso. Eu comecei a reparar a questão de ambiente. Eu vim do cinema, né? Eu trabalho muito com cenários que arremetem a sensações. E aí, estudando o TEA, transtorno do espectro autista, e entendendo a necessidade de estar bem, eu comecei a trazer tudo isso que eu aprendi no cinema para laboratórios dentro da minha casa. E fez muita diferença. Essas adaptações que eu trouxe do cinema, ligado ao que eu aprendi, principalmente junto com os meus colegas da comunidade Oba, né, uma oportunidade de fazer da minha casa um lugar de regulação. Para mim, para o meu filho que é autista, minha filha não mora comigo hoje, e para as outras pessoas, porque não serve só para autista, ok? E quando eu falo de adaptação de ambiente, eu não estou falando de criar aquela única salinha para a pessoa sair de onde está e lá se regular. Pode ser também, tem um ambiente de regulação. Mas eu estou falando de a gente adaptar a própria sala de aula, eu estou falando de a gente adaptar a sala de jantar, da gente adaptar o banheiro, o carro, tudo. Porque dessa forma, o autista ou a autista vai poder conviver em lugar agradável sem ter que passar por sensação de ameaça, que não leva ela, então, para a condição de luta e fuga. Fez sentido? Se a pessoa não vai para a condição de luta e fuga, não inibiu o córtex pré-frontal, ou seja, o que você ensinar para ela, ela vai aprender. Uou! Fez sentido? Né? Então, eu comecei a fazer isso em casa, então mudei as luzes, mudei algumas coisas, andava descalço, em alguns lugares era mais fresquinho, né? O chão gelado me agradava, eu moro numa cidade quente. Em outros lugares que eu queria me regular de forma diferente, eu deixava uma luz muito mais baixa do que minha casa, porque já tem luz baixa aqui, né? Poucos watts. E eu coloquei um tapete felpudo, porque eu gostaria de ter uma outra textura, né? Em qual momento? Né? Naquele momento em que eu estava estressado com o meu trabalho, eu queria me isolar. Então esse quarto tem isolamento acústico, tem uma luz bem baixinha, tem ar-condicionado, né? Quem não pode ter um ar-condicionado tem como fazer um processo de evitar que fique muito quente com lã de vidro, lã de rocha, não é caro. Enfim, dá para adaptar um lugar assim. E eu adaptei minha casa inteira, mas eu tive um quartinho para me regular. Esse quartinho não existe mais, porque se transformou o quarto da minha filha mais nova, né? Tem uma nenê. E aí eu comecei a adaptar pequenas partes da casa. Então, quando eu quero alguma coisa específica, eu vou ou ali para... Eu trabalho em casa, né? Eu vou ali para frente do balcão, ou eu vou para minha banheira, eu tenho uma banheira no quarto, e nessa banheira eu tenho algumas coisas que eu criei na ambientação que é exatamente o que eu preciso para minha regulação. Uma criança em sala de aula, ela consegue sim ter alguns elementos para que ela não entre em crise. Depende da forma com que o professor ou o professor de apoio vai ver isso, né? Vamos ver, vamos analisar. Ela entrou em descompensação aqui, ela desregulou aqui. O que aconteceu antes da desregulação? Tal coisa, anota aí.
ela se desregulou de novo. O que aconteceu antes dela se desregular? Tal coisa. Vai anotando. De repente, essas informações começam a bater, ser repetitivas. Então, se é de acordo com a temperatura, com a luz do ambiente, com a visão, o sino da escola, tudo isso é relevante. Então, a gente começa a adaptar de forma muito simples para que aquele ambiente que ela está seja o ideal para ela. Se for o sino da escola, que é muito ruim, ela pode sim usar algum protetor auricular naquele momento específico, correto? Às vezes a criança é dispensada da sala de aula antes das outras, questão de 1 minuto, 2, porque na hora que bate o sino, todo mundo sai correndo para o recreio, por exemplo, e aquela coisa de todo mundo levantar fazendo barulho, pode desregular e muito uma criança autista. A gente pode resolver um problema sério só liberando uma criança autista 2 minutos mais cedo. E o tanto que é simples a gente mexer na questão do ambiente, né? Por isso que é importante capacitar pais, professores de apoio, todo mundo que está ali cuidando do autista e não botar o autista para treinamento para qualquer coisa. Fez sentido? Então vamos seguir aqui na cartelinha. Aqui em casa eu comecei a mudar e teve tanto resultado que eu resolvi fazer o quê? Eu comecei a mandar os resultados para outras pessoas mais próximas, né, fora da minha família, meus amigos, alguns amigos que eu já percebia que eram coleguinhas, né, no TEA. Falei, cara, eu fiz um negócio aqui, ficou muito legal, dá uma olhada, vê o que você acha, tá? Faça, me conta como é que foi o resultado. E eu comecei a perceber que o que eu fazia aqui em casa funcionava em outros lugares, e eu comecei a escrever isso. Olha que coisa, nascia nesse momento o recanto do acolhimento. Eu não sabia, que eu comecei a notar tudo que eu fui passando para outras pessoas, o resultado era iguais ao que acontecia aqui em casa, né? E aí vinha 1, 2, 3, 4 resultados idênticos. Eu falei, caramba, faz todo sentido, então, não estou viajando. E tudo isso se transformou em um livro que não chamava Recanto do Acolhimento, chamava Cantinho, salinha da autorregulação, Cantinho, agora eu nem sei o nome que eu tinha colocado antes, só sei que a minha terapeuta falou assim, cara, esse nome que você botou aí tá lembrando muito castigo, né? É cantinho, né? Cantinho, né? Você fala em cantinho para criança, né? Parece aquela coisa que você vai pro castigo pensando o que você fez. Eu falei, nossa. Aí eu mudei o nome para Recanto do Acolhimento. E esse livro se transformou em um material multimídia, né? E que eu também tenho ele disponibilizado para quem quiser. Eu vou passar depois uma informação mais sobre isso aí, mas deixa para daqui a pouco. Esse Recanto do Acolhimento, né, já falei, não é só criar um quartinho, é trabalhar todo o ambiente, e ele traz aqui todo o laboratório que foi feito, inclusive tem laboratório acontecendo hoje em escolas, e eu pego o feedback dessas escolas com psicopedagogo e tal, e vou sempre modificando esse material. O bom do multimídia é isso, né? Tem algo novo, né, que eu recebo da escola ou de outras pessoas fora da escola, eu posso colocar ali nesse curso, né? Então ele está sempre sendo atualizado. É muito, nossa, é um prazer, foi para mim muito importante, muito feliz começar esse curso aí, né? Mas calma lá, não estou te vendendo nada aqui. Se você quiser, tá disponibilizado, você pode ir lá dar uma olhadinha, mas o meu objetivo é te passar esses caminhos aqui nessas aulas, tá bom? Vem comigo aqui que eu vou te passar o que eu puder nesses 4 vídeos aqui. Então, uma das coisas mais importantes para a construção desse método de mudança de ambiente foi aprofundar nas questões sensoriais. Porque é muito importante as questões sensoriais. Uma roupa para uma criança autista que sente muito calor faz toda a diferença. E uma criança de 3 anos, 4 anos, que hoje em dia está tudo na escola, né? Não vai chegar para alguém e falar, olha, eu estou com muito calor, eu não quero essa roupa. Ela vai ficar irritada com aquilo e vai fazer coisas, né? Então perceber as questões sensoriais, perceber o perfil sensorial da criança autista é fundamental para a gente adaptar o ambiente. Sem conhecer o perfil sensorial, a gente vai ficar perdido, né? São 2 perfis, né, os principais, mas eles ainda podem se intercalar, né? O que acontece nisso?
precisamos então aprofundar no que pode acontecer com aquela criança. Olha, gente, essa criança tem uma característica hipersensível, não gosta de abraços, não gosta que toca, né? Reclama quando tem uma luz acesa, uma janela que está aberta, quando o sol sobe ali. Eu vou falar muito sobre isso na próxima aula, está no próximo vídeo. Quando isso acontece, ela fica muito irritada, então a característica dela é de hipersensibilidade, mas ela pode ser hipossensível em outras coisas. Um exemplo disso, meu filho, eu vou falar sobre essas duas características para você entender. O Henrique, ele é hipersensível em algumas coisas, luzes e barulho e tal, mas ele não sente muito o organismo dele. Então quando ele tem que ir ao banheiro, ele precisa fazer xixi, ele não sente essa vontade. Então quando ele fala, eu quero ir ao banheiro, eu quero fazer xixi, é porque ele está quase urinando nas roupas. Aconteceu uma vez dentro do avião, o avião estava decolando e ele falou, papai, eu quero fazer xixi. Bora lá. Tirei o cinto dele. Na hora que ia, ele falou, pai, não deu tempo. Então ele ficou, eu fui, busquei minha mochila, que estava em cima, abri a mochila. Na verdade, eu não sei nem se, acho que a mochila estava no meu pé. Eu tirei a mochila, tinha uma bermuda lá, falei, vamos trocar. Tirei a bermuda dele, tirei a cueca dele. Enquanto isso, a minha esposa tampava ali com uma outra peça de roupa para não expor a criança. Aí ele tirou essa roupa, troquei, chamei o pessoal lá da tripulação, falei, olha, aconteceu aqui tal coisa, né? Foi difícil pra gente e foi traumático pro Henrique, mas nós tentamos ali amenizar o trauma dele. Hoje a gente comenta sobre isso, eu até coloco isso aqui no curso, porque já teve um processo, ele já processou essa informação, ele já entende o que aconteceu com ele, né? Então tá tranquilo de falar. Não é uma exposição aqui, eu estou passando isso para vocês entenderem. Então, o que aconteceu nesse caso ali? Ele urinou porque ele não sente. Nesse caso, se uma criança está dentro da sala de aula fazendo muito nas calças, pode ser sim que ela não está sentindo vontade. Então, vamos observar mais ou menos o horário que ela faz isso e vamos levá-la ao banheiro antes de acontecer. Dá para prever, mas a gente só prevê isso quando a gente percebe esses gatilhos aí. O gatilho de uma crise, o professor faz tal coisa, e é normal de fazer porque estimula a sala de aula, mas essa coisa desregula a criança autista. Então ela já se prepara para dar o recado para a sala de aula ou de forma diferente, ou ela já dá esse recado para o pessoal e acolhe a criança autista. Não sei de que forma, né? Depende muito, mas ela já sabendo disso, ela vai acionar ali um gatilho da desregulação, ela antecipa o problema. Então a criança não se desregula, ela se sente, pelo contrário, acolhida. Ela não entra em luta e fuga. Ela não vai ter o trauma de estar fazendo xixi em sala de aula, porque isso ela vai carregar para o resto da vida, né? Ainda mais quando se trata de uma sala de aula onde as crianças de repente faz aquele comentário maldoso, e faz, sabemos que faz, né? Então a gente consegue evitar tudo isso observando melhor os perfis sensoriais das crianças autistas, ok? Mais informações disso eu consigo aprofundar, né, lá no livro e também no curso do Recanto do Acolhimento, ok? Então vamos lá, não estou aqui vendendo nada, ok, gente? Não é aquela pegadinha do malandro no final, tem algo para vender. Estou falando o tempo todo, quem quiser pode ir lá buscar, né? Inclusive, segura aí que eu posso disponibilizar alguma coisa para vocês sem problema nenhum. Essa coisa da consciência autista, né? Você ter consciência do que pode ser ameaçador para a criança, não só também das questões de sensorialidade, mas também da questão de processamento de leitura, né? O que eu vejo aqui, o que eu estou entendendo. Você pode sim passar as informações para uma sala de aula e fazer uma pontuação diferente para aquela criança autista, sem expor, ok? E quando você faz esse tipo de coisa, você pontua para aquela criança autista uma outra forma, você vai aprendendo como que ela aprende mais fácil. Aí fica tudo muito mais tranquilo depois, né? E aí a criança, vamos supor, estou falando da escola, né? O professor aprendeu algumas coisas de como ensinar, passa para os pais.
O pai é um grande aliado. Aí os pais vão praticar isso em casa, pegando aquela informação super valiosa. E você que é pai e mãe, leva para os professores. Olha, lá em casa a gente faz tal coisa, funciona muito bem. Aí o professor fala, ok, vou colocar isso aqui em prática. Então é bom para todo mundo. Uma criança não se desregulando em sala de aula é bom para a criança, é bom para os colegas, é bom para o professor, é bom para a escola, é bom para os pais. Ok, é isso, né? Vamos ver. Estou falando aqui de mudança de ambiente externo, só para a gente concluir. Porque existe o ambiente interno, quem vai falar isso é a Gabriela Neuber, ela vai aprofundar nessas questões de ambiente interno, porque tem muito a ver na geração de vínculo, né? Aqui o que eu estou ensinando é a mudança do ambiente externo, que também ajuda no vínculo de professor autista, pais autistas, professor de apoio autista, agente de saúde autista. Gerando vínculo, tudo funciona. Se não tiver vínculo, quase nada que eu estou te falando aqui vai funcionar. Então precisa gerar esse vínculo. E então a mudança do ambiente externo, coisas e pessoas vão automaticamente gerar esse vínculo que é necessário para lidar com pessoas autistas, principalmente crianças. Correto? E aí entra uma série de universo gigante de situações que eu vou te falar aqui agora que pode mudar seu foco, sua forma de ver as crianças autistas. Por exemplo, eu levo crianças ao supermercado. Eu conheço treinamentos aí que falam, tem que levar, ela tem que acostumar, a vida é assim. Eu ouvi uma palestra de uma doutora em TEA, na Inglaterra, e ela fez um paralelo sobre tomar banho gelado, né? Porque ela tem uma condição que ela precisa de banho gelado lá, porque tem a ver com o relaxamento muscular que ela precisa, que é um outro problema que ela tem. Ela falou, gente, eu não acostumo com isso, né? Hoje eu tomo banho gelado sem xingar, sem gritar. Mas não dá para falar assim, que bom, agora eu vou tomar um banho gelado. Ainda mais na Inglaterra. E aí ela chega lá para tomar esse banho, ela sente incômodo. Então ela tem incômodos todos os dias. Ela faz o que então? Ela entra no banheiro, toma um banho bem rápido e sai para sair daquele tormento. É uma tortura diária, né? E ela faz um paralelo sobre isso. Certos treinamentos humanos colocam a criança para ela fazer certas coisas, né? Para ela aprender a lidar com a dor, com o incômodo. Pô, mas a vida é assim. Será que é? Qual que é a diferença na vida de uma criança autista se ela não for conduzida a um supermercado? Quando ela se tornar adulta, ela não vai conseguir ir para o supermercado? Claro que ela vai. O que ela vai fazer? Ela vai entrar no supermercado, talvez de óculos escuros, com fone de ouvido, comprar o que precisa e sair rapidamente. E o que eu faço? Eu não faço compras do mês inteiro, eu faço compras picadas para poder entrar e sair rápido do supermercado. Qualidade de vida. Agora eu vou submeter uma criança a ficar sendo torturada num lugar onde tem um monte de gente, vários estímulos, uma luz super forte, de temperatura ruim, que é aquela luz branca, que é predominante num lugar desse. E achar ruim quando ela se desregula, achar ruim quando ela sai correndo e esconde em alguns lugares estranhos, achar ruim quando ela chora. Não, eu que coloquei a criança naquela condição. Então eu estou te falando agora como um pesquisador do TEA e como um autista. Não faça isso. Agora, eu sou mãe solteira, eu sou pai solteiro, estou com a criança, não tem outro jeito, eu tenho que levar a criança. O que eu posso fazer para ajudar? Primeiro, conversar com a criança antes. Olha, nós vamos para lá, mas vai ser rapidinho, tá? Óculos escuros, se a criança suportar óculos escuros, bota o óculos escuro nela e daí? Ó, isso aqui, ó, a luz vai ficar mais baixa para você. Você quer usar um fone de ouvido? Testa. Vai comprar um fone para criança? Leva a criança. Não compra sem testar com ela, não. Né? Se o intra-auricular vai ser bom, ou se você bota um headset na cabeça dela, né, para poder abafar um pouquinho, com fone no ouvido, com um óculos, vai amenizando o problema. E você faz uma compra mais rápida. Não deixa a criança passar por tortura, porque isso vai gerar trauma. Entendeu?
Fez sentido para você? Eu vou aprofundar nisso no quarto vídeo, eu vou mostrar para vocês uma série de situações que dá para fazer para você não encher a tua criança de traumas e pelo contrário, você perceber como que você perceber a criança, o que ela vai reagir a tal ambiente e antecipar esse problema. Então eu vou aprofundar nisso aí, eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, pai, mãe, professor de apoio, beleza? Pra gente parar com essa história de qualquer coisa bota a criança para treinar. Não, respeita a condição autista, beleza? Então vem comigo pro quarto vídeo, você que é profissional, professor de apoio, aquela pessoa que foi contratada para ser cuidador de autista, agente de saúde, né? Ou você que é o papai ou a mamãe dessas crianças, que ali eu vou mostrar para vocês como antecipar as crises para a gente ter, nós e as crianças autistas, qualidade de vida e um alto rendimento escolar, uma alta condição de desenvolvimento, tá bom? Eu já falei, eu não me lembro se no vídeo 2 ou 3, ou nesse vídeo, acho que foi nesse, né? Sobre o Auticionário, ele está gratuito para baixar. Tá aqui na descrição se você tiver no YouTube ou na bio se você tiver no Instagram. E eu tô falando que eu tenho material que eu tenho curso que é o Recanto do Acolhimento, onde eu aprofundo muito, é um curso de capacitação de mudança de ambiente em prol das crianças. Se você quiser, e já que você está aqui, né, você chegou até agora, é porque você é uma pessoa muito interessada nisso. Então, sim, o pessoal da agência pediu para eu entregar para vocês desconto, né, para quem assistisse essas aulas aí, um bom desconto para adquirir esse curso. E eu esperei até agora, porque quem chegasse até aqui é porque tinha real interesse, né? Não vou ficar dando desconto ao vento, assim. Então, se você chegou até aqui, eu vou dar um link lá embaixo. Eu vou entregar nesse vídeo mesmo, tá? Na descrição desse vídeo aqui, um linkzinho para o WhatsApp. Então você clica nesse link, manda para mim o WhatsApp e fala: eu quero o cupom de desconto. Eu te respondo rapidinho com esse cupom, você só coloca lá, beleza? Para você ter esse curso de capacitação, tá? Mas segura aí, veja o quarto vídeo, tá? De repente você fica bem à vontade com o que tem, faz algum laboratório em casa, talvez você nem precisa comprar esse curso por agora. Mas se sentiu necessidade, quer aprofundar, né? Quer se tornar uma pessoa bem suficiente ou autossuficiente para poder transformar o ambiente sem nenhum tipo de apoio, sem nenhuma mentoria, clica lá, vai ser um prazer ter você no Recanto do Acolhimento, beleza? Mas vamos para o quarto vídeo lá que tem muita informação gratuita.